Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. E hoje, então, vamos proclamar o Salmo 149. Cantem para Javé um cântico novo, cantem seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel com seu Criador. Os filhos de Sião festejem o seu rei. Louvem o seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor. Sim, porque Javé ama o seu povo e enfeita os pobres com vitória. Que os fiéis festejem a glória dele e em filas cantem jubilosos, com exaltações para Deus, na garganta e nas mãos espadas de 2 gumes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos traz o Salmo 149, que nos fala de louvor, de danças, de tocar instrumentos para Deus, E então nós vamos refletir um pouquinho sobre isto. Olha, está dizendo assim: cantem para Javé um cântico novo. Esse cântico novo é uma proclamação da libertação que Deus tem realizado no meio do seu povo. É uma libertação definitiva, mas que vai se realizando pouco a pouco. Deus já nos deu a libertação definitiva e que aos poucos ela vai sendo implantada em nossas vidas. Como assim? Posso dar um exemplo. Por exemplo, você pega uma semente de manga, por exemplo, e você planta. Você não fica ali olhando aquela semente brotando, não. Você planta e você vai ver já, você está vendo os frutos, as mangas, os frutos daquele pé de manga, que vai crescer, aquela semente vai brotar, vai crescer, vai formar uma árvore, e depois vai dar seus frutos, que no caso é a manga. Então, é assim, Deus nos deu a libertação, já estamos libertos. Para Deus nós estamos todos no céu, já. Mas precisamos no dia a dia buscar assim, ao poucos, ir conquistando, esta libertação, esta vitória que o Senhor já tem nos dado, já tem nos dado essa libertação já definitiva, certo? Então, é pouco a pouco que nós vamos construindo aí, construindo esta libertação que Deus nos deu, ao longo da história. E depois nós vamos ver que o Senhor, que vem dizendo aqui assim: porque Javé ama seu povo e enfeita os pobres com vitória. Sim, por que Deus nos deu a vitória, a libertação definitiva? Porque Ele nos ama, Porque Ele nos ama. Não está dizendo aqui, Deus nos deu a libertação porque o povo ama a Deus. De jeito nenhum. Ele deu a libertação porque Ele ama o seu povo.
Não é porque o povo ama a Deus. Por isso que é pouco aos poucos que nós vamos construindo na história, né? E conquistando a vitória, que a nossa vitória de todas é o céu, né? É para isso que nós estamos aqui, para ir para o céu, não para ir para o inferno, porque Jesus, ele foi preparar um lugar para nós no céu, né? No inferno, Jesus não foi preparar lugar para ninguém no inferno. Tem alguns teólogos por aí, né, que diz assim: não, Deus é misericordioso, o inferno existe sim, mas não tem ninguém lá. Queridos, não tem ninguém? Como que não tem ninguém? Pelo menos tem Lúcifer e milhões de demônios lá, né? Não se preocupe que se cair na desgraça de ficar lá sozinho, não vai estar sozinho, vai estar com Lúcifer e seus demônios, né? Então, pode ser que ser humano não esteja lá, né? Louvado seja Deus que não esteja mesmo, né? Mas, de acordo com a visualização que Nossa Senhora de Fátima deu aos 3 pastorinhos, né? Está sim de almas lá, né? Então, nós sabemos que o inferno existe, né? E que nós temos, na verdade, conquistar o céu, né? E Deus nos dá a libertação porque Ele nos ama, né? No Salmo não está dizendo que Deus nos deu a libertação definitiva porque o povo ama Ele, não, porque Ele ama o seu povo. E agora, o que é? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso agir? É conquistar, é amar a Deus, é buscar a Deus, é buscar viver a vontade de Deus. É isso, né? E louvar a Deus todos os momentos, né? Exaltar mesmo o nome do Senhor. Nós estamos passando por dificuldades? Estamos sim, estamos. Mas nós temos a certeza que Deus já nos deu também a vitória e a libertação dessa situação que nós estamos vivendo, né? Por isso não podemos deixar de acreditar, perder a nossa fé, porque Deus ama o seu povo. E nós, a nossa vez é o quê? É cada dia buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Tem a palavra que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não está falando, tudo concorre para o bem daqueles que Deus o ama. Não, porque Deus já fez a parte dele. E Deus fez e faz a cada instante a parte dele. É nós que falhamos, né? E tudo concorre, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus, Deus cuida de uma maneira especial. Porque aqueles que amam a Deus são ungidos. E diz a palavra que ninguém toca a um ungido do Senhor. Que quem tocar o ungido do Senhor, toca a menina dos seus olhos, né? E aqueles que não amam a Deus, Deus cuida, né? Cuida também. Mas é como se ele cuidasse assim, não unicamente, né, pessoal, um cuidado pessoal, porque Deus, ele olha para nós como se nós fôssemos o único da face da terra. Ele nos ama como se fosse o único, o amor dele é tamanho único, né? Não tem P, nem médio, nem G, nem GG, então é tudo um tamanho único. Então, e as pessoas que não amam a Deus, que não querem amar a Deus, que
não procuram o caminho de Deus. Deus cuida, sim. Deus tem paciência, mas Ele cuida tipo assim, vou dar um exemplo assim, por exemplo, eu falo manada, né, de elefantes, por exemplo. Ele não cuida de um elefante, do outro elefante, não, Ele cuida todos juntos, né, cuida de todos juntos, né, aquele grupo de cachorros cuida junto de elefantes, de leões, né, assim. Então, Ele cuida tudo junto. Não é um por um, ai, aquele elefante morreu. Não, não é assim. Né? Então, daqueles que não amam a Deus, que não querem a Deus, que não querem mesmo a Deus, Ele cuida, porque é filhos, né? Ele que criou. Inclusive criou até o próprio Lúcifer, né? E depois Lúcifer desobedeceu a Deus. Ele foi o primeiro desobediente, né? Não foi Adão e Eva, foi Lúcifer, né? Que desobedeceu a Deus porque ele não quis amar a Deus. Olha só como é grave isso. Ele não só foi lá tentar Adão e Eva, porque ele não quis ele não quis amar a Deus. Né? Então, todos aqueles que não querem amar a Deus, não querem mesmo amar a Deus, não porque não conhecem, porque não sabem que Deus existe, sabe tudo, mas não querem amar a Deus. É diferente. Né? E Deus deu as costas para Lúcifer e os anjos lá que se rebelaram contra ele. Mas sabe por que Deus deu as costas para Lúcifer e os demônios, os anjos decaídos? Porque eles não queriam amar a Deus, né? Eles não quis, eles preferiu a maldade, não quiseram amar a Deus. E se Deus, como Deus é amor, se Deus exigisse que eles o amassem, ele estaria, como que fala, torturando eles. E como Deus é amor, ele não quis torturar eles. Então ele abriu a porta, recolheu a porta do céu, recolheu os anjos que o amaram, né? Foram provados e o amaram a Deus e amam a Deus. E Deus fechou as portas para Lúcifer e os demônios, né? Porque eles não quiseram amar a Deus. Então, como é importante amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E Deus, então, Ele nos liberta porque Ele ama o seu povo. E Ele sabe que esse povo que Ele ama vai, aos poucos, esse povo ele vai buscar a Deus, buscar amar a Deus a cada dia nas suas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, tem muito mais palavras, né? Se a gente fosse falar, a gente falaria o dia inteiro, né? Assim, sobre. Porque uma palavra puxa a outra, né? Você vai no Velho Testamento, você vai no Novo, né? Então, é assim. E, para encerrar, né? Aqui, que os fiéis festejam a glória dele. Que os fiéis festejam a glória dele. Só os fiéis a Deus é que festejam. Só os fiéis reconhecem que Deus é Deus. Por exemplo, ontem nós vivemos Corpus Christi. Quem foi, não teve procissão, né? Muitos lugares não teve procissão pela aglomeração, né? Não pode. Mas teve carreata. Quem foi? Os fiéis. Quem é fiel a Deus, né? E que acredita
que Jesus está vivo realmente, Santíssimo Sacramento do altar. Né? Então é os fiéis. Os infiéis tanto faz, né? Ir, não ir, ficar na beira da rua vendo passar ou não, tanto faz, né? Então, os fiéis festejam a glória do Senhor. Vejam, Deus nos dá a libertação definitiva, nos deu e nos ajuda nesse processo, né, para chegar lá que é o nosso lugar. E os fiéis a Deus, a esse amor de Deus, né, aquele que é fiel ao amor de Deus, festeja. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas tristezas, mesmo problemas, né? Eu tenho problemas, tenho de montão, mas eu festejo, eu louvo, eu acredito, eu busco amar a Deus, né? E eu acredito que você também, né, irmão e irmã, busca isso. E esse é o nosso sentido de viver. Nosso sentido de viver é amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a sua vontade. Esse é o nosso sentido de viver. O resto venha por acréscimo, não é verdade? E o nosso sentido de viver maior ainda é saber que Deus nos ama. Amém? Então, que hoje nós possamos assim louvar a Deus todo tempo, todo minuto. Chama teu anjo da guarda para ajudar você, né? Fala, ai, anjo da guarda, me dá um cutucão aí. Me ajuda aí, louvar a Deus, né? Estar na presença de Deus. E vamos então louvar a Deus nesse dia, todos os dias, é claro, mas hoje o Salmo nos convida, né? E reconhecer que Deus é Deus, que nós somos adoradores. Só isso. Então, um bom dia, fica na paz de Jesus, o amor de Maria.